Oi, tudo bem? Eu me chamo Catarina, tenho 23 anos, sou professora de línguas estrangeiras e estudante de pedagogia. Bom, vim aqui pra gente conversar um pouquinho em um novo quadro aqui no meu canal, que nós vamos chamar de Pedagogia. Vamos conversar? Nesse quadro, nós vamos colocar alguns pontos que geram muita dúvida entre as pessoas em relação ao desenvolvimento, à educação, dentre vários outros pontos. Vai ser uma série de mais ou menos aí uns 80, 90 capítulos e vamos fazendo aos poucos. Desde já, se você quer deixar alguma pergunta aqui embaixo nos comentários, fica à vontade, pergunta e eu posso até gravar algum vídeo relacionado à sua dúvida, tá bom? Mas então vamos lá. O que é pedagogia? Muita gente tem falado por aí erroneamente e pejorativamente sobre a pedagogia de Paulo Freire. A pedagogia, porque pedagogia e pedagogia. Só que muitas pessoas não sabem o que é a pedagogia na verdade. Escutam muito falar por aí que fulano disse, que Beltrano falou, que o jornal disse e não procuram saber o que é a essência da pedagogia. Inclusive, pasmem, muitos professores mais antigos que eles não têm a pedagogia, eles fizeram magistério, colocam que pedagogia é um curso de preguiçoso. Isso é absurdo! A gente vai conversando um pouquinho sobre os principais pontos da pedagogia daqui pra frente. Hoje nós vamos tratar em específico, na teoria e na prática, o que é pedagogia, tá bom? É o tema de hoje, o que é pedagogia. A pedagogia, diferente do que muita gente fala, não é o só brincar, não é o vou levar minha criança para a escola ou para a creche para ela brincar lá o dia inteiro. O ensino infantil, o ensino básico que a gente chama, que está entre ensino infantil, ensino fundamental 2 e ensino médio, são essas 4 etapas do ensino que a gente tem, ensino básico, eles são extremamente importantes, cada um em sua área. Por quê? No ensino infantil, a gente vai trabalhar áreas do desenvolvimento cognitivo da criança. O que quer dizer isso? Nós vamos trabalhar o neurodesenvolvimento da criança. Existe uma coisa que se chama neuroplasticidade. Eu vou te mostrar um gráfico e vou te explicar o que tem nesse gráfico. Olha só, nesse gráfico aí a gente vê a neuroplasticidade, o neurodesenvolvimento das crianças por cada idade. Na verdade, até a vida adulta. Olha só, as crianças de 0 a 2 anos têm no gráfico uma subida positiva, mas de 2 até os 6, 10 anos, isso vai diminuindo. Nós chamamos isso de poda neural. A poda neural é quando os neurônios que nós temos no cérebro, nós nascemos com muitos neurônios. Conforme os anos vão se passando, o tempo vai se passando, o cérebro vai olhando e vendo quais neurônios estão sendo usados e os que não estão sendo usados são descartados. É literalmente isso. Eles são descartados. Nós chamamos isso de poda neural. Enquanto esses neurônios estão sendo desativados, áreas cognitivas que não forem ativadas, que não forem trabalhadas durante esse período de máxima desses neurônios, podem trazer dificuldade de aprendizado para o resto da vida dessa pessoa. Por isso, o ensino infantil ele é de suma importância. Diferente do que muitas pessoas falam, não é só brincar. Na brincadeira, como nós trabalhamos na maioria dos casos, nós chamamos de ludicidade. Na ludicidade, na brincadeira, nas histórias, nós trabalhamos o neurodesenvolvimento, os neurônios da criança. Nós trabalhamos a cognição da criança, o falar da criança, o mover da criança. Nós podemos trabalhar também questões específicas da fala, porque há crianças que têm muita dificuldade em falar, em se expressar, em conversar. Nós também trabalhamos inteligência emocional, que é um ponto muito importante. E hoje ele é abordado de uma forma diferente. Nós, você, se você é mãe, se você é pai, se você é avô, tio, seja o que for, se você tem mais de 20 anos, você sabe que na escola o nosso ensino foi muito diferente do que é o ensino atual. Por quê? A pedagogia, assim como a ciência, está em constante evolução. A pedagogia é uma ciência e ela tem estudos, ela tem teses, ela tem muitos filósofos, muitos pensadores, muitos cientistas que atuam nessa área. Ou seja, nós estamos em constante descoberta. O nosso cérebro, o nosso corpo é uma máquina perfeita e nós estamos aprendendo a entender como funciona essa máquina. Mas então, quando nós éramos criança, nós aprendíamos como? Em casa era assim, a mãe com chinelo na mão perguntava a tabuada, se você não acertasse era uma chinelada e apagava tudo para você começar de novo.
Se você não foi assim, você tem muita sorte. Infelizmente, nós trazemos traumas dessa forma de criação, dessa forma de educação na escola. E na escola era assim, se você não acertasse, ou você botava a orelhinha de burro, ficava no cantinho da sala, ou você era humilhado por um professor, ou você era exposto ao ridículo. E isso era trazido como normal. Por quê? Isso vem lá da escravatura. É muita história envolvida sobre o que é pedagogia. Mas em suma, assim, no que é mais importante para a gente conversar agora, esses assuntos eu vou trazendo depois para a gente conversar. A pedagogia, ela é o estudo do estudo. Nós vamos trabalhar em pedagogia, o neurodesenvolvimento, a cognição, a fala, a emoção e o desenvolvimento da criança. Crianças que têm transtornos e déficits, nós trabalhamos isso principalmente no ensino infantil, porque elas, conseguindo passar por cima de muitos problemas, de muitas dificuldades que ela tem, no ensino fundamental 1, ela vai conseguir se desenvolver melhor. Muitas crianças entram sem falar. Eu já tive a experiência de pegar uma criança com autismo de grau 2 que não falava. E com cursos, eu tenho cursos na área com autismo e especificamente da comunicação do autista, e eu consegui trabalhando, fazendo uma terapia ocupacional, trabalhando de forma bem centrada com aquela criança diariamente com ela durante o dia quase todo, de umas 8 da manhã até umas 4 da tarde, assim, nós conseguimos fazer com que ela começasse a se comunicar. Ela passou a deixar que tocasse nela, ela passou a ser menos seletiva alimentarmente falando, e foi uma vitória imensa. Até hoje a mãe dessa criança é muito grata, e eu sou muito grata pela experiência que eu pude ter com ele. E, enfim, a pedagogia trabalha esses pontos. Trabalha essa alimentação dessa criança que não está querendo comer. Tudo isso na escola, junto da pedagogia, junto do psicopedagogo, do neuropedagogo, tudo isso é desenvolvido. Então é muito importante que sua criança, se você é pai, se você tem um filhinho pequeno, seja o que for, é muito importante que essa criança não pule o ensino infantil. A partir dos 2 anos, 2 aninhos e meio por aí, é muito importante que essa criança esteja ou na creche ou na escola, para que essa poda neural não venha a trazer dificuldades posteriores para ela em relação ao aprendizado. Nós começamos a trabalhar isso no ensino infantil. Por quê? Ao visualizar as letras, os números, algumas sílabas, a criança começa a desenvolver neurologicamente, preparar ali o cérebro dela, como se quando a gente vai construir uma casa, a gente começa com a parte de baixo, né? Nós tiramos um pouco da terra, começamos a fazer o fundamento da casa para ir levantando paredes. É da mesma forma com o ensino infantil. Nós começamos colocando aquela base para que no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, as paredes venham sendo construídas e no ensino médio aquele teto venha a ser colocado para então a fase adulta estar pronta. A gente não trabalha só meios de material, de livro, caderno. Na escola a gente trabalha muito mais, a gente trabalha como ser cidadão. Então a pedagogia no meio de tudo isso é fundamental, porque sem ela a gente não consegue formar cidadãos críticos, a gente não consegue tirar o povo de ser massa e passar a ser povo, e passar a ser consciente. A pedagogia ela é extremamente importante para a gente conseguir desenvolver o nosso pensamento, para a gente conseguir desenvolver o nosso cognitivo, e sem a pedagogia a gente não consegue fazer ensino. Então, em suma, é isso. Nós vamos conversando um pouco mais. Para que o vídeo não fique tão longo, não fique muito chato, vamos conversando um pouquinho mais sobre esse conteúdo nos próximos vídeos. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo, eu vou te responder. Talvez faça até vídeos a respeito das dúvidas e a gente pode ir desenvolvendo um trabalho bem legal, tá bem? Obrigada por estar aqui comigo, obrigada por assistir até aqui. Ficamos por aqui, mas logo voltamos, tá bom? Um grande beijo. Tchau!